Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai falar de um erro muito comum que muitos investidores, principalmente investidores iniciantes, vêm cometendo quando começam a investir em fundos imobiliários. E você deve estar se perguntando, poxa, mas que erro deve ser esse? Bem, basicamente, esse erro é diversificar. Mas na verdade, é diversificar da forma errada. Existe um jeito certo de você fazer a diversificação e existe um jeito que não é o tão certo assim, que muita gente vem fazendo. E nesse vídeo daqui, a gente vai separar esses dois jeitos para você entender qual que é a forma mais correta de você diversificar a sua carteira. Porque a diversificação nos investimentos é algo extremamente importante, porque ela é a única maneira que você pode diminuir o risco sem diminuir o retorno. Ou seja, você pode investir em vários fundos imobiliários que vão pagar mensalmente um valor muito interessante, cada um deles, e se por algum acaso um desses fundos tiver problema, poxa vida, é uma pena, mas a sua carteira não vai ser tão prejudicada assim como se você tivesse, por exemplo, 100% dos seus investimentos nesse único FII que acabou tendo problemas. Então, essa que é a grande vantagem de você diversificar. Você colocar seu dinheiro em vários fundos imobiliários que, na sua opinião, são muito interessantes. E por alguma ventura, se você tiver algum problema, como por exemplo aconteceu na pandemia com os shoppings, o que vai sofrer da sua carteira é apenas um pedaço e não ela toda. Então aqui a gente tem um exemplo de uma carteira diversificada, com 25% de fundos imobiliários de shoppings, 16,7% de papel, 25% de logística, 25% de renda urbana e 8,3% de corporativo. E esses percentuais aqui, na verdade, eles são só aí alguns exemplos, eu até explico como você calcula esses percentuais num outro vídeo, mas nesse vídeo daqui a gente vai focar exclusivamente numa coisa. E essa coisa é você diversificar os seus investimentos da forma errada, que seria basicamente você colocar novos ativos na sua carteira sem que esses novos ativos que agora estão entrando na sua carteira sejam tão bons quanto os ativos que você já possui nela. E isso daí seria realmente um grande erro, porque você estaria piorando a sua carteira para ter uma maior diversificação, sendo que a ideia não é essa. A ideia da diversificação é você ter vários fundos imobiliários que sejam todos eles muito bons, mas que sejam descorrelacionados entre eles. Essa que é a grande vantagem da diversificação. Quando você começa a fazer isso da forma errada e colocar fundos imobiliários que não são tão interessantes assim, simplesmente para diversificar mais, você acaba cometendo um grande erro que vai aí custar um bom valor para você no longo prazo. Então, mais especificamente, vamos falar da parte do setor corporativo aqui da sua carteira, que aqui nesse mero exemplo está como 8,3% da sua carteira. Será que realmente é uma boa ideia você investir no setor corporativo? Faz sentido na sua estratégia de investimentos você ter FIIs de lajes corporativas? E é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo daqui. Então agora atualmente está no meio do vídeo, agora sim a gente vai começar o assunto principal, mas antes de tudo, se você for inscrito do canal, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar a divulgação do canal, e se você não for inscrito ainda, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas agora sim, vamos começar a falar se faz sentido ou não o investidor ter fundos imobiliários de lajes corporativas. E basicamente a resposta está nesse gráfico aqui. A gente consegue ver a vacância, ou seja, a quantidade de imóveis que estão vagos, imóveis de escritório de médio e alto padrão na cidade de São Paulo. E por que aqui é só da cidade de São Paulo? Bem, porque a maioria dos fundos imobiliários que tem imóveis do setor corporativo, esses imóveis estão em São Paulo. Alguns poucos fundos imobiliários estão no Rio de Janeiro, tem imóveis também do Rio, e basicamente a vacância do Rio de Janeiro é muito parecida com a de São Paulo, só que muito maior. Então, quando a vacância de São Paulo estava baixa, no Rio também estava baixa. Quando a vacância de São Paulo aumentou, a do Rio estourou para cima, bateu lá quase mais de 30%. Então, aí é um ponto muito importante a gente analisar que, na verdade, o que acontece no Rio é só um reflexo aqui de São Paulo. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico desde 2008 a taxa de vacância, ou seja, quantos imóveis estão vagos. A gente vê que de 2008 a 2012 a taxa de vacância foi muito baixa. Isso foi por causa devido a um crescimento econômico, ou seja, o Brasil estava crescendo muito naquela época e tinha várias empresas precisando de novos escritórios, e o que gerou então uma escassez de imóveis. Faltava escritórios para as empresas alugarem. Por isso que a vacância estava tão baixa assim. E nessa época era muito fácil de você subir o aluguel desses imóveis corporativos.
porque tava todos os imóveis alugados, só alguns que não, e as empresas estavam ali brigando a tapa para alugar os últimos imóveis que faltavam. Então, quando você subia o aluguel daquela laje corporativa, por exemplo, a empresa não tinha muito o que fazer a não ser pagar um aluguel mais alto, porque ela não conseguia encontrar uma outra laje corporativa pagando menos do que você estava pedindo. Agora, o grande problema começa a acontecer de 2013 para frente. Desse período aqui da economia foi um período muito ruim, onde a gente teve uma desaceleração econômica e principalmente a entrega de novos imóveis. Durante esse período de 2008 a 2012, começou a ser construído muitos imóveis corporativos em São Paulo, no Rio, em várias regiões do país, só que eles não ficam prontos de um dia para o outro. Eles demoram alguns anos para ficarem prontos, e aí, quando eles ficaram prontos, esse boom da economia já tinha passado e esses prédios acabaram ficando vagos, o que também ajudou a aumentar bastante a vacância desses imóveis. Então, conforme a gente consegue ver aqui, uma vacância de 20, 23% realmente é um valor extremamente alto, e não dá margem para o fundo imobiliário subir o valor do aluguel. Porque se ele quiser subir, poxa, o inquilino ele vai sair daquele imóvel e vai procurar um mais barato. Porque aqui a gente percebe que tem muitos imóveis vagos. Então isso daqui é um grande problema. A vacância é um problema muito grande. E aqui, repara que esse gráfico aqui, essa imagem é um pouco antiga, a gente consegue ver que o valor de 2019, 20 e 21 estão aqui como projetados. É o que eles acreditavam que iria acontecer, uma melhora da economia, e como a gente sabe, a gente foi muito afetado em 2020 pela pandemia, de modo que isso acabou não acontecendo. Então, pegando um gráfico mais atualizado, aqui trimestre por trimestre, a gente consegue ver aqui pela linha azul, a taxa de vacância e aqui o eixo correspondente. Então a gente consegue ver que mesmo assim a gente ficou ali pelos 19, pelos 23% de vacância, o que é uma vacância extremamente alta. Então quem investe em fundos imobiliários corporativos muito provavelmente não vai ver os aluguéis subindo acima da inflação. Obviamente, os aluguéis vão subindo com o tempo, eles são reajustados pela inflação, mas subir acima dela a ponto de você realmente conseguir ganhar muito dinheiro é algo que não vai acontecer, pelo menos no curto prazo, porque essa vacância que está atualmente lá próximo de 20% tem que cair de volta lá para 10, 15%, para começar então aí você reverter esse ciclo e aí sim você conseguir subir o aluguel dos fundos imobiliários, desses imóveis corporativos acima da inflação. Então, prova disso é, por exemplo, o HGRE, que é um fundo imobiliário da Credit Suisse, que é uma ótima gestora e que a gestora vem fazendo um bom trabalho já há muito tempo, mas se a gente vê o rendimento, já incluindo os dividendos, do HGRE contra o IFIX, que é a média de todos os fundos imobiliários, a gente vê que ele fica muito atrás. Nos últimos 10 anos, o IFIX rendeu mais de 122%, enquanto o HGRE rendeu apenas 34%. Isso, obviamente, já incluindo os dividendos. Então, mesmo com um bom trabalho da gestora, a gente vê que o HGRE ele sofreu muito devido à alta vacância e porque durante esse período ele não conseguiu subir o valor dos aluguéis. Ele sofre muito para subir, consegue colocar um pouco acima da inflação aqui, um pouco ali, mas em geral é um setor muito ruim para se investir em fundos imobiliários. E é esse o ponto de reflexão que eu quero trazer para você, investidor, com o vídeo de hoje. Será que vale a pena você ter imóveis do setor de lajes corporativas, mesmo com esse problema de uma vacância alta? E muita gente pode pensar que essa vacância vai passar. Tá bom, eu concordo com você que vai passar, mas já estamos aí há quase 10 anos esperando essa vacância baixar e ela acaba não baixando porque o Brasil não cresce o suficiente para fazer essa vacância cair. Então essa é a conclusão do vídeo de hoje e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal que na minha opinião são bem interessantes.